Olá, bom dia! Está começando agora mais um Classe Imóveis aqui na TV Cidade Verde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da manutenção predial e os problemas que serviços mal feitos podem ocasionar. No estúdio nós vamos receber especialistas para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e como deve ser sua aplicação nos condomínios. Tem ainda uma reportagem muito interessante sobre a importância do gás individualizado nos apartamentos. Ainda tem muita gente tendo dor de cabeça por conta disto. Fique conosco porque o programa está só começando. Uma manutenção predial mal feita pode ocasionar muitos problemas. Por isso, é importante que síndicos e até mesmo os condôminos estejam atentos para evitar complicações posteriores. Olha só. Roberta atua como síndica há 8 anos. Administrando 2 condomínios, diz ser bastante atenta e cuidadosa com prazos de manutenções e serviços que são realizados anualmente nestes locais. O síndico ele é colocado nesse papel para coordenar exatamente a vida do condomínio, né? E essas manutenções, elas são vitais para o condomínio. Uma troca de extintor, uma limpeza de caixa d'água, de cisterna, de caixa de gordura, uma manutenção de elevador, ela é vital. Se você não fizer a manutenção, o que é que vai ocasionar? Vai ocasionar numa quebra e aí para a vida do condomínio, prejudica, faz com que os moradores fiquem, prejudicados. Então aí entra o síndico tem que se programar para que essas manutenções sejam feitas no prazo preventivo, para que não quebre, para que aconteçam problemas maiores, né? A gestora explica o método adotado por ela para que nada saia do controle e algum serviço deixe de ser feito. Logo que se inicia o ano, a gente realiza uma assembleia e através daquela assembleia é aprovado tudo que vai ser feito no condomínio durante o ano. No caso dessas manutenções que são obrigatórias e preventivas, né? Então já é definido ali, é definido valores, a gente pega orçamentos e são definidos prazos. Por exemplo, nós temos manutenções que são obrigatórias a cada 6 meses, nós temos manutenções que são anuais. Então naquela planilha a gente já apresenta aos condôminos quais são e já deixa pré-agendado, para que não hajam surpresas durante o ano, né? Então o bom síndico, o bom gestor, ele já se programa no início do ano. Diante da demanda a ser realizada, entra a parte de levantar empresas que prestam os serviços, valores e prazos a serem cumpridos, algo que pode gerar dor de cabeça. Só que este coordenador de logística de uma administradora de condomínio diz que tudo isso pode ser evitado com uma boa assessoria. Todo e qualquer tipo de manutenção que o síndico venha a precisar, o condomínio venha a precisar, a gente dá esse suporte com empresas habilitadas para cada segmento. Manutenções do elevador mensalmente, recarga de extintores anualmente, limpezas de caixa d'água e cisterna a cada 2 vezes ao ano, limpeza de caixas de gordura a cada 3 vezes ao ano, coluna hidráulica 1 vez ao ano e as outras manutenções. Tem portão, que sempre tem que estar sendo feita a manutenção, enfim. Segundo ele, uma manutenção realizada no período correto pode evitar estresse futuro. Nós aqui da Predial, a gente sempre orienta o síndico a cumprir todo tipo de serviço de manutenção no condomínio para não gerar transtorno entre ele e o condomínio. E a Roberta é ciente disso. Próximo mês, por exemplo, já tem manutenção no condomínio. Aqui no próximo mês a gente vai realizar a recarga dos extintores, certo? A gente já faz o orçamento no mínimo com 3 empresas, sempre empresas conhecidas que a gente ou já trabalha ou já busca informações sobre elas. É feito o orçamento e aí a gente realiza, que são, no caso dos extintores é anual, certo? E aqui, nesse condomínio específico, cai em novembro. E aí já está pré-agendado para a gente realizar. Olha aí, muito importante a manutenção predial. E a Predial, a administradora de condomínios, é uma empresa consolidada com quase 2 décadas de atuação, faz parte de um grupo empresarial que atua há 35 anos no mercado imobiliário piauiense e em diversos outros estados. São mais de 70 mil unidades condominiais administradas, com garantia total da receita condominial e serviços reconhecidos pela qualidade em soluções personalizadas.
Tudo para atender síndicos e condôminos que, através do aplicativo Classicom, podem ter acesso à assembleia virtual, gerência de receita, controle de manutenções e conservações condominiais, como vistos na matéria, e muito mais. Agora, a Predial tem um atendimento especializado, presencial e online, em horário estendido. Tudo para garantir a melhor assistência para o seu condomínio. Entre em contato com a Predial ligando para o número 86-3133-5000 e leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. Nós vamos agora fazer uma pausa para o intervalo comercial, mas é bem rápido. E na volta falaremos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e sua aplicação nos condomínios. Nós voltamos em instantes. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Imóveis de volta. A nova Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro deste ano e deve mudar a forma como empresas públicas e privadas lidam com os dados pessoais de todos. O objetivo é garantir mais segurança e transparência às informações pessoais coletadas e como elas são usadas. Nós vamos conversar agora com o advogado Tiago Luiz Prudêncio e com o perito computacional forense Neto Cunha para entender mais sobre essa lei e sua aplicação para os condomínios. Bom dia. Bom dia. Bom, quais são esses dados? O que essa lei protege especificamente?
Esta lei, ela visa justamente proteger os seus dados pessoais que você fornece no seu dia a dia, como, por exemplo, o seu nome, o seu sobrenome. Muitas vezes você fornece o seu CPF em sites, em aplicativos. E esta lei, ela visa justamente regulamentar onde estão sendo armazenados seus dados, se eles estão sendo protegidos. Caso você queira excluir de algum aplicativo, de alguns seus dados pessoais, como deve ser o procedimento. Assim, desde 2018 existe a implementação dessa lei, mas apenas agora em setembro, em agosto de 2020, é que veio a vigência dessa lei, que visava justamente a regulamentação dos seus dados pessoais. E isso se aplica a, como o doutor falou, empresas no ambiente virtual, sites, aplicativos ou de todos os setores? Isso, na verdade são de todos os setores, tanto do direito público quanto do direito privado, né? Então, a lei não tem muito essa distinção, assim. Então, ambas as empresas, seja ela micro, pequena, média e grande, elas estão dentro da lei. Por que houve a necessidade de criação de uma lei como essa? A questão é o seguinte, a Europa foi quem deu o pontapé principal, né? Ela tinha essa preocupação, por quê? Por conta dos usos indevidos dos nossos dados. Às vezes a gente está fazendo algum acesso e aí, de repente, a gente recebe várias propagandas sobre aquilo. Ou seja, nossos dados estavam sendo manipulados, vendidos. E o que estava acontecendo? Nós estávamos realmente assim, sofrendo assédios, principalmente de quadrilhas especializadas. Então, ela acabou criando a lei europeia e disse o seguinte, olha, eu só vou ter negócios agora com países que têm uma lei similar. E aí encadeou que o seguinte, os países do mundo começaram a ter essa preocupação e o Brasil, assim, com receio de ficar de fora dos negócios internacionais, também se adequou. Doutor Tiago, o que essa lei orienta para as empresas com relação ao tratamento dos dados? Como é que deve ser feito isso? Os dados é justamente uma regulamentação. Como a forma que está sendo armazenado esses dados, como eles estão sendo coletados. Eles visam justamente, inclusive com a aplicação de multas advertência, uma multa fixa, uma multa diária. Então, é justamente nesse sentido, para as empresas se adequarem ao tratamento de dados dos seus clientes, dos dados pessoais que possam identificar dados determináveis como seu nome, seu sobrenome, o seu e-mail, o seu dado bancário, o seu cartão de crédito. Já entrou em vigor agora, mas ainda há um prazo para as empresas se adequarem? Como é que vai funcionar isso? O prazo vem justamente desde 2018. Desde agosto de 2018, essa lei está regulamentada e esse prazo de 2 anos foi justamente para as empresas se adequarem. Caso elas não tenham se adequado, é passível de multa, mas as multas, os artigos referentes a multas só entrarão em vigência a partir de 2021. As empresas elas já vêm se preparando para isso, já estão aderindo a essa nova lei, procurando se regularizar. Como é que está ficando isso? Bem, assim, o país foi pego de surpresa, né? Porque se entendia assim, o presidente tinha colocado uma medida provisória adiando essa lei para 3 de maio. Então, alguns empresários ainda estavam acreditando que realmente isso pudesse acontecer. Só que no entendimento do Senado, por conta da pandemia, ele entendeu que nossos dados estavam sendo usados de maneira gigantesca. Então, assim, ele teve essa preocupação. E aí os empresários realmente não estavam muito preparados, principalmente financeiramente, porque existe um custo de implantação, certo? Como é que tem acontecido no Brasil? O processo tem sido assim, os grandes estão se adequando, e aí, assim, do mesmo jeito que a Europa colocou, assim, os grandes, quando eles estão se adequando, eles estão dizendo o seguinte, eu vou ter negócios também com quem tem uma lei similar à minha, assim, implantada. Então, assim, as grandes empresas começaram, principalmente dentro do sistema financeiro, tá? E aí os bancos realmente correram atrás e foram solicitando as demais empresas. Mas, assim, nós ainda estamos caminhando lentamente. Por quê? Porque os empresários realmente foram pegos sem saber como iam se fazer, porque, como eu falei, tem um custo para essa implantação. Mas já tem várias empresas aqui no Piauí mesmo fazendo essa adequação. Ah, que bom. Doutor Tiago, quer dizer, não é que as empresas não vão poder mais ter esses dados, fazer essa coleta, que elas precisam agora dizer para as pessoas como é que isso vai ser feito, qual a utilização, por quanto tempo, é isso? Elas precisam procurar uma empresa especializada para traçar um plano. A forma de coleta, a forma de armazenamento, caso a pessoa queira excluir os dados, como será o procedimento, o pronto atendimento. É isto que visa a lei.
E como é que fica com relação aos condomínios? Porque a gente sabe que até por uma questão de segurança, muitos condomínios, quando entra um visitante, alguém, né, adentra no local, eles pegam o nome, às vezes o telefone, o RG, o CPF. Como é que vai ficar isso? A gente orienta os administradores condominiais justamente a caçar uma empresa especializada em segurança e proteção de dados. Isto após procurar a empresa para justamente traçar um plano e, após a implementação desse plano, levar em assembleia para aprovação e, com esse plano, pode ocorrer alterações no regimento interno para que o síndico, os condôminos, os visitantes, os prestadores de serviço dos condomínios se adequem e para saber como está sendo o procedimento, onde está sendo coletado, onde está sendo armazenado seus dados, onde estão a forma para excluir, caso de um ex-locatário, se o dado daquele ex-locatário está sendo excluído, onde está sendo armazenado. E já tem sido grande o número de pessoas processando empresas por uso indevido de dados? Bom, na verdade, assim, nós temos um processo no país, certo, que foi até contra uma imobiliária, tá, em São Paulo. E aí, assim, no Reclame Aqui, nos primeiros dias, ou seja, do dia 18 ao dia 30, nós tivemos 233 reclamações, certo? A questão é que a lei ela não foi muito divulgada, certo? Então, assim, ela estava divulgada mais aonde? Dentro do meio jurídico mesmo, certo? Mas, assim, o público ainda precisa conhecer. Mesmo assim, nós já temos observado que algumas pessoas já têm se manifestado, mas em termos de processos, eles ainda estão começando. Como é que fica, doutor, para a pessoa que sofreu um assédio ou até mesmo um golpe por conta dos dados pessoais vazados? Como é que ela sabe a quem processar, de onde partiu esse vazamento? Como é que ela pode se precaver para, no caso de uma ação judicial? No caso da ação, ela tem que ver de onde estão, quais as empresas que estão utilizando seus dados. Muitas vezes você recebe e-mails que você não está disponível, não aceita aqueles e-mails. Então, as empresas que estão utilizando esses dados, se elas estão entrando em contato com você, você pode pegar aquele e-mail, procurar processar aquela empresa e requerer danos que você tenha sofrido naquele sentido, com a coleta daqueles dados. Ou mesmo perguntar como foi que eles conseguiram o telefone, né, ou o e-mail. Justamente. Muitas vezes essas empresas, elas pertencem a um grupo macroeconômico, que aquelas empresas, muitas vezes você compra um imóvel, fornece para uma empresa X e aquela empresa X pega e disponibiliza esses dados para outros da sua companhia. Então, você tem que procurar essa empresa para avisar e excluir os seus dados para que não seja utilizado por empresas terceiras. Tem algo que os condomínios, por exemplo, já podem começar a fazer para iniciar essa adequação à nova lei? Sim, muitas vezes eu dou algumas dicas básicas que realmente eles precisam tomar, certo, a partir de agora. Primeiro, toda e qualquer empresa ela precisa ter um DPO, que se chama dentro da nossa lei encarregado. Tá? Esse nome realmente é um nome europeu, mas no Brasil se chama encarregado. Então, o que os condomínios precisam fazer? Eles realmente precisam ter uma pessoa que vai assumir esse papel do encarregado, tá? Que é justamente a pessoa que vai servir como quem vai orientar, tá? Que vai orientar a lei dentro do próprio estabelecimento do condomínio. E aí, uma outra informação que também precisa é que se cria um e-mail, um canal de comunicação, ou seja, um e-mail ou um telefone, para que os titulares, que são as pessoas donas dos dados, elas possam entrar em contato com esse DPO. Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo, é que realmente se cria um comitê de proteção de dados, ou seja, para realmente criar a estratégia que vai ser feita, certo? Então, são alguns cuidados que precisam. Claro, como foi bem frisado pelo Dr. Tiago, que o que a gente pode fazer? Procurar uma empresa especializada para realmente estar fazendo esse processo de implantação. Tá certo. Eu queria então agradecer ao Dr. Tiago Prudêncio, advogado especialista em Direito Imobiliário e Trabalhista, e Neto Cunha, perito computacional forense. Obrigada.
E você quer alugar um imóvel e não pode apresentar garantias, como fiador, caução ou seguro-fiança? Pois com a Imobiliária Virtual Plano B, você consegue o imóvel dos seus sonhos de forma simples e sem burocracia. A documentação também é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido, tanto para quem quer alugar, quanto para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça seu cadastro, é muito simples. Mude sua vida para melhor com o Plano B. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. E nós faremos uma pausa para o intervalo e na volta tem uma matéria super bacana sobre a importância da individualização do gás nos apartamentos. O Classe Imóveis volta já. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Alugar um imóvel de um jeito rápido e prático. O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Classe Imóveis de volta. E a Imobiliária Rocha & Rocha é a mais tradicional do mercado piauiense, oferece sempre garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha & Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação, oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocharrocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis para venda e locação. Se preferir, ligue para o 86-2106-4545 ou ainda baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha & Rocha no Google Play ou App Store. Imobiliária Rocha & Rocha, uma empresa a seu serviço.
E a individualização de gás em condomínios é um modo de realizar uma leitura de dados de forma bem eficaz e também pode proporcionar a redução e discussões entre os condôminos. Entenda como é feita essa leitura individual e quais as responsabilidades da administradora de condomínios nessa cobrança. Veja só. O condomínio é uma verdadeira comunidade onde todos os moradores têm direitos e deveres. Para a boa convivência, é preciso que algumas regras de conduta sejam estipuladas e seguidas à risca. Mas problemas acontecem. Uma das reclamações mais frequentes diz respeito à divisão dos gastos totais. Por isso, virou tendência entre a maioria dos condomínios a individualização do gás, que pode gerar uma boa economia para o bolso. Às vezes o vizinho, o outro morador tem um consumo muito mais elevado e principalmente depois da pandemia, né, do problema da falta de emprego, enfim, as pessoas começaram a fazer algum tipo de atividade dentro de casa, seja culinária, doces, comida para fora, e consumindo muito mais de quem não tem isso como uma atividade econômica, né? Então a individualização é importante porque cada um paga apenas o que realmente consumiu, né, do seu gás. Individualizar o gás é simples, rápido e que ainda reduz a inadimplência para o condomínio. A cobrança em si para os condôminos, ela é da seguinte forma: é feita uma aferição normal, como de leituras, como se fosse água e energia. É feita a aferição da leitura atual, diminui da anterior, correto? E chega no valor tipo do metro cúbico. A concessionária ela fornece em quilos. Já a cobrança, de acordo com o fabricante do medidor, ela é cobrada em metro cúbico. E para cobrar, para fazer a cobrança desse metro cúbico, ele é convertido pelo fator de conversão, que é 2,35. Com relação às leituras, nós temos nosso suporte logística, que ele orienta os funcionários do condomínio a estarem aferindo essas leituras mensalmente. E é sempre bom também ficar atento com as empresas que realizam a manutenção do gás, garantindo assim a segurança de todos. Cuidado de que o medidor esteja sempre regulado com relação a vazamentos, né? O cuidado da parte administrativa de fazer o recolhimento das informações corretas para não gerar uma informação errada no momento da geração do boleto. A manutenção desse sistema, né, seja pela parte administrativa, seja pela parte da própria unidade. O correto não é usar nenhum tipo de instalação de LP em qualquer edificação, em qualquer pavimento, não pode. A questão de segurança, a central de gás ela tem que ser afastada conforme a edificação. Cada prédio é feito uma análise, é feita a instalação separadamente, com segurança, para que não há nenhum problema de incêndio que venha causar algum dano nos condôminos. E se você está em busca do imóvel perfeito para compra ou locação, apartamento ou casa, o site classeimóveis.com.br é perfeito para você. O mais completo classificado de imóveis que tem sempre as melhores ofertas. São quase 20 mil imóveis disponíveis, então certamente você vai encontrar o que está procurando. Tudo de forma bem simples, basta informar a sua localidade, o tipo de imóvel e a faixa de preço. Acesse o site classeimóveis.com.br e encontre o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. E assim nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever estas e outras edições do Classe Imóveis, é só acessar o CV Play. Acesse também o nosso Instagram, classeimóveis.ofc, e tenha sempre informações sobre o universo dos imóveis. No próximo final de semana nós estaremos juntos novamente, sábado às 9 horas e domingo às 10 horas, aqui na TV Cidade Verde. Que Deus abençoe mais essa semana que se inicia. Tchau!